Olá, sou o professor André, eu falo da UniOeste, Marechal Cândido Rondon. Estou hoje com um grupo de alunos, estudantes de Ciências Contábeis. Estamos aqui com uma atividade especial da disciplina de Educação Fiscal, disciplina do 4º ano do curso. E Educação Fiscal é a disciplina que estuda a origem dos recursos públicos, ou seja, aqueles que vêm da tributação, que vêm de toda a sociedade, que contribui para os tributos, né? Contribui na forma de tributos. E a educação fiscal também visa estudar o que é feito com o recurso público, né? Para onde vai esse dinheiro, de onde vem o dinheiro, que não é público, né? Não é do governo, é o dinheiro de toda a sociedade, e o que é feito com esse recurso. E nessa atividade, os grupos puderam escolher temas para estudar, para aprofundar um pouco como que busca as informações dos portais de transparência, como que acessa essas informações. E esse grupo escolheu um tema que aqui para a cidade é um tema bem significativo, né? É um tema, então já vamos adiantar, e hoje vamos tratar sobre uma obra que já tem de longa data aqui em Marechal, que é o Teatro Municipal. Então a gente resolveu fazer uma análise técnica, uma análise utilizando ferramentas da contabilidade, buscando dados oficiais, e fazer uma apuração, que é um assunto que é bastante comentado, algumas vezes criticado, outras vezes não compreendido da melhor forma. E aqui a gente veio trazer então uma análise técnica sobre esse tema. E para isso, então, essa equipe aqui se debruçou sobre esse tema. Então estou hoje à noite, aqui, com o Gustavo, com o Daniel, o Murilo e com o Derek. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá fazer um bate-papo aí sobre esse assunto tão polêmico? Bora lá. É isso aí. Então eles se prepararam, a gente já estudou esse assunto e então vamos fazer esse bate-papo aqui, esclarecer esse assunto. E para começar, Daniel, então essa obra do teatro aí já atravessou várias gestões, né? Já está há vários anos em construção, né? Esse teatro já está em construção há bastante tempo, né? Para a gente começar, você pode explicar para nós brevemente aí a trajetória desse projeto, quando que ele começou e por que ele continua despertando tanto interesse da população? Então, boa noite, professor André, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube, né, ou qualquer outra plataforma. Bom, eu vou falar um pouco, a gente vai falar um pouco do Teatro Municipal, né, então é uma obra que, como eu e meus colegas, despertou tanta curiosidade. Eu acredito que para a população, né, por quem está mais naquela região, tem curiosidade de saber, né, porque é uma obra de grande escala, né. Então o Teatro Municipal de Estreia, ele é uma grande obra, né, pública voltada à cultura aqui em Marechal Cândido Rondon e na região. E começou lá em 2010 e vem, né, sendo trabalhada até hoje. E por ser uma obra de grande escala, ela passou por vários prefeitos, várias gestões, várias fases econômicas, né, também fontes de financiamento. Então eu acredito que isso sim gera bastante curiosidade, né, no pessoal, e como a gente quer saber onde que o nosso dinheiro devido aos impostos está saindo, né? Então eu creio que esse podcast nosso que vai trazer bastante resultado, né, para o pessoal e vai trazer informações úteis aí, e vai matar as curiosidades, né? Então, querendo ou não, houve bastante mudanças, né, porque passou as gerações, né? Então passou equipamentos velhos e teve que mudar, né, porque hoje, dessa época, já não é os mesmos equipamentos daquela época, né? Então acredito que vai matar a curiosidade de bastante gente aí sobre o teatro. Então é 2010, né? Então já estamos aí no 16º ano de obras, né? Então já é um bom tempo. Bom, mas como você mencionou, é um projeto grande, foi bem ambicioso quando foi proposto e começou a execução. Então já era sabido que essa obra ela teria várias etapas, não ia ser uma obra comum, assim como construir, sei lá, uma escola ou
uma quadra esportiva, que é uma obra mais rápida. Sim. Essa, então, quando foi previsto, já era uma obra que se imaginou que teria várias etapas. Boa noite, professor André. Boa noite, pessoal que está de casa nos assistindo. É muito interessante quando a gente trata desse assunto. É natural que uma obra deste porte demore mais tempo. O que é curioso é que estamos falando de 15 anos. Então, desperta muito isso dentro Está demorando um pouco mais que o normal, né? Mas o que nós podemos mencionar aqui de detalhe é que uma obra ela depende de disponibilidade de recursos. Então, o governo municipal precisa desse recurso para que as obras se iniciem. E um outro detalhe muito importante também é a questão do processo licitatório. Então, abre o processo de licitação, as empresas se credenciam, né? credenciam, então precisa guardar este tempo. E também a gente sabe que no poder público é um pouco mais moroso, por causa da licitação, justamente tem que escolher a melhor proposta, tem que ter, não é simplesmente, vou convidar tal empresa para fazer a obra, não, tem que ter todo o processo, então isso naturalmente é burocrático, né? Exatamente, muitas das vezes se utiliza muito de convênios com outras esferas do governo. Para obter recursos para poder... Exatamente, então é natural que essa demora ocorra de fato. Uhum. Legal, mas então ao longo dos anos aí diversos recursos, né, foram destinados para o teatro. E aí entra, então, como somos do curso de ciências contábeis, né, como que a contabilidade pública faz para registrar e acompanhar tudo isso para a gente conseguir chegar hoje aqui e já vamos deixar o pessoal curioso, né, para conseguir chegar e apurar quanto foi investido ou gasto, né, com essa obra, né, com a obra até agora. Né? Como é que funciona, Gustavo, isso como é que a contabilidade lida com isso? Primeiramente, boa noite, professor, boa noite a todo mundo que está assistindo aí de casa, né? Bom, todos esses recursos utilizados, investimentos feitos, são todos registrados em sistemas públicos de contabilidade, né? Cada despesa está dividida bem certinho com documentação específica, identificando a origem do recurso, identificando também a licitação que foi feita, o ano, toda a finalidade dos gastos, onde é gasto, como por exemplo, em alguns que nós vimos, gasto com equipamento, gasto com metragem, com cálculo da metragem, né? É todo feito, tudo colocado diretamente no sistema público, né? E assim é possível acompanhar tudo historicamente, né? Está tudo registrado o ano, bem certinho, e tem como saber onde é que foi aplicado cada um desses recursos. É tudo rastreado, né? Fica tudo claro, até porque a transparência exige, né? A lei da transparência e disponibilidade de informações exige que tudo isso esteja acessível à população. Então, assim como nós conseguimos consultar informações, assim qualquer cidadão pode ter acesso. Nem sempre é fácil de encontrar, em termos técnicos, tem palavras difíceis, né, palavras técnicas que, às vezes, quem não é da área, talvez fique com dificuldade de entendimento, né? Tem termos, né, por exemplo, tem empenho, liquidação, pagamento, são fases da despesa, né, Murilo, que acontecem ali, que às vezes o cidadão que não é da área contábil é difícil entender, né? O que dá para comentar aí sobre qual que é a diferença aí dessas fases da despesa? Isso de forma bem resumida, bem prática, a gente pode dizer que tem uma espécie de reserva orçamentária do dinheiro público, a fase de liquidação quando ocorre a finalização de uma etapa, por exemplo, no contexto do nosso teatro, quando ocorre a entrega de algum material, a finalização de uma prestação de serviço, e o pagamento é realmente o pagamento em si, a transferência do recurso. Essas três pilares juntos são muito importantes porque garante toda a questão de rastreio, controle do recurso público, como foi direcionado. Então existe toda essa forma de controle, tem a lógica contábil que registra tudo isso, mas for pensado que foi projetado lá no início da obra, com certeza sofreram-se várias alterações. Ao longo de todo esse tempo,
sei lá, vários fatores como a inflação, como a própria revisão do projeto, alterações e adequações técnicas, a tecnologia que tinha na época do projeto original para o que temos hoje, com certeza mudou, e isso pode alterar os preços, né? Como que esses elementos eles alteram esse total do gasto aí que a gente vai falar, né? Como é que funciona isso, Daniel? Então, professor, na verdade, assim, como qualquer obra, né, mas principalmente no teatro em si, que demorou mais tempo, né, acontece dos valores aumentarem, né, o valor do ferro, o valor de tudo, né, então, conforme você deixa a obra lá, estagnada, você precisa ainda mexer, né, com ajustes, essas coisas, vai ter um aumento que, por exemplo, olha o preço do dólar hoje, né, então já está em 5, 6 reais, 6, né, antigamente estava 3, 2, então isso querendo ou não influencia muito no valor. Então foi estimado um valor na época, né, que foi projetado e hoje já está um valor mais que o dobro, triplo, até mais, né, por causa disso. Então, tem conhecidos meus que estão esperando baixar para construir e o teatro, como é uma obra de grande escala, né, foi necessário trocar todos os equipamentos, né, câmeras e que vai ser gravado porque deixaram de ser equipamentos da época. Então, e além do que o senhor falou, né, as normas, as técnicas vigentes, né, se forem alteradas, vai ter que mais demora por causa disso. Talvez regra de bombeiros. Exato, então né? tem tudo isso, né? Então, ao longo que vai passando o tempo, vai sendo feitas novas regras, né? Então, tudo isso vai encarecendo a obra, né? Conforme o tempo vai encarecendo. Uma dúvida muito comum da população é assim, para onde foi já esse dinheiro investido? Quais informações públicas, né, que estão disponíveis que nos permitem dar essa resposta agora, chegar aqui daqui a pouco e revelar então esse total aí que nós gastamos? Sim, graças ao portal da transparência, exige isso do município, de apresentar toda essa parte de contrato, parte de medição da obra, o próprio empenho, liquidação e pagamento nas plataformas, nos sites governamentais. Então, nós podemos acessar isso, fica muito transparente para nós, para visualizar isso e entender que, de fato, o dinheiro que nós colocamos, pagando em mercadorias, seja também outros benefícios que nós temos como cidadãos, nós temos o retorno em obras para benefício da sociedade. Então, tudo isso está bem exposto para nós. Então, e esses documentos, relatórios, eles estão lá para qualquer cidadão, né, Gustavo? Pode acessar lá, pode procurar, que vai conseguir, não só dessa obra, né? Aqui pegamos mas é uma sistemática padrão, né, de gastos públicos. Sim, todo cidadão pode consultar. Qualquer pessoa que quiser consegue entrar lá, consultar pelo portal da transparência do município, né? Também tem a questão dos relatórios fiscais, os processos licitativos, contratos, empenhos, a prestação de conta, tá tudo disponível, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Tem portais dos municípios, né, no caso aqui do município de Marechal, e tem também as mesmas informações ou complementares, enfim, é paralelo, né, o site do Tribunal de Contas do Estado, que também divulga vários dados, inclusive especificamente obras, né? Se consulta lá, tem um item lá, uma seção que fala de obras públicas e dá para consultar por município. Então foi dali uma das fontes, né? Foi uma das nossas fontes de recurso, né? Para conseguir esses dados, né? Tá, então, quanto foi gasto até hoje? Mas antes de falar vamos deixar mais um pouquinho de suspense aí, antes de falar o total que foi gasto, né? O que a gente considerou como gasto? O que foi somado aí para a gente dizer assim, olha, o gasto foi tanto, mas o que está junto nesse valor aí, Murilo? A gente, nas nossas pesquisas, a gente considerou basicamente tudo relacionado ao teatro, desde a construção, materiais, até a questão de vigilância, a questão de reforma, que teve também. Reforma, né? Porque teve, se não me engano, até o tornado, ele afetou, né? Teve estragos lá com o telhado, teve que fazer ajustes, então, foi uma reforma, mas que se foi gasto naquele local, a gente somou, né? Exato. Então, tudo que foi gasto lá, por exemplo, hoje em dia se paga a vigilância para ficar cuidando lá, tá junto na obra.
Então, isso é importante a gente falar, que tem lá um plano plurianual do município, tem uma das ações que tem lá, que é a implantação e manutenção do teatro. Então, a gente somou por essa ação, está lá o valor, então tudo que gastou nessa ação ao longo dos anos, a gente foi somando aqui para chegar nesse valor. Então, vamos lá, chega de suspense. Quanto que foi gasto somando o valor lá da época de cada empenho, cada despesa paga, quanto que deu isso aí? E qual foi assim, o período que mais gastou, né? Então, os investimentos ocorreram em diversos anos, né? Alguns mais, alguns menos, né? E tudo isso depende muito dos recursos que o município consegue arrecadar, né? E eu trouxe uma planilha aqui desde 2010 até 2025, com todos os valores gastos em cada ano, tanto sem a correção e com a correção dos dias atuais, né? Mas vou falar aqui apenas de 4 anos, que foram os que mais foram gastos, né? Que foi em 2014, foi gasto R$1.916.000, né? Isso no valor da época. Em 2018 foi gasto R$1.400.000, em 2019 foi gasto R$1.700.000 e em 2023 foi gasto R$1.600.000. E o total dessa obra eu vou deixar com o Murilo, ele vai falar para vocês quantos que deu no final. Trazendo em valores nominais. Chega de suspense, gente. Vamos lá. Não, em valores da época, quanto que deu? Foi o total de R$3.178.392,73. 13 milhões. Exato. É bastante dinheiro, né? É bastante dinheiro. Mas também é uma obra de respeito, né? Uma obra que quando ficar pronta aí, 13 milhões. Tá, mas isso são valores da época. Então, mas a gente foi um pouco além aí, né? E fez a apuração. Então, trazendo isso para valores de hoje, quanto que dá esse valor aí? Como é que ficou esse valor atualizado, Débora? Você tem a tua anotação, a tua planilha. Vou até projetar esse valor aqui, né, da planilha. Aqui vou mostrar um gráfico, vamos colocar na tela. Isso. Fala aí para nós, como é que ficou? Enquanto isso, eu acredito que seja interessante a gente falar sobre o dinheiro no tempo, né? Com o passar do tempo, o dinheiro ele vai perdendo o poder de compra. A inflação, né? Justamente por conta da inflação. Então, o valor que nós temos corrigido aqui é um valor de R$20.516.243. Então, o que podemos mencionar aqui? Essa variação é de cerca de 55%, que equivale a 7,34 milhões aproximadamente. Então, é um valor muito significativo. Então, conforme os anos passam, quanto mais tempo uma obra demora, o valor ele vai perdendo poder de compra e acaba sendo mais caro. Então o governo ele vai precisar arrecadar mais do cidadão, o que vira essa bola de neve e traz esse, querendo ou não, susto pelo valor que está ficando a obra no município, né? Nossa, mas 20 milhões, o que daria para fazer aí? Vamos comparar aí com alguma outra coisa, né? 20 milhões, o que dá para construir com 20 milhões, Gustavo? O que você levantou aí que dá para fazer com 20 milhões? Bom, nós fizemos uma pesquisa, né, com obras públicas, né, que poderiam ser feitas mais ou menos com esse valor, né. Daria para construir aproximadamente 2 a 3 UPAs de porte 2, UPAs que comportam cidades de mais de 100 mil habitantes, daria para construir 2 a 3, sendo mais ou menos aí, em torno de 7 milhões e 100 a 7 milhões e 600 para a construção de uma delas, cada uma dessas. Daria também para comprar ambulâncias, mais de 100 ambulâncias de SAMU totalmente equipadas, prontas para uso, construção de 20 a 30 escolas municipais de pequeno porte, dezenas de quilômetros de estradas, desde o começo, desde a parte mais básica até o asfaltamento, construções comunitárias, ginásios, daria para porção de coisa. fazer um monte de coisa, né? Mas a ideia não é dizer assim, não precisa, ao invés de ter investido no teatro, que tivesse feito essas coisas. Não, a ideia é que era só para ter só um comparativo, né? Para ter uma base do valor, do poder de compra, né? Desse valor, né? Porque a gente sabe que outras cidades têm teatros municipais grandes, é um local importantíssimo para estimular a cultura, toda a atividade que ali também, a gente vai comentar depois, não é só
um auditório, um teatro, tem outras coisas anexas ali que transformam essa obra uma obra gigantesca mesmo. Então, é uma obra importantíssima para o município, para a região oeste, uma obra de grande porte, né? E, então, chegou aí com valores atuais até 2025, como está mostrado, a planilha aqui mostra, né, o gráfico, 20 milhões e meio até 2025 e ainda está em obras ainda, né? Mas esse dinheiro, então, a gente falou já antes que tem várias fontes, mas de onde veio o dinheiro? Se a gente, né, somando aqui, vocês viram que vocês pesquisaram, de onde veio esse dinheiro? Principal, né, assim, divisões simples, não precisamos entrar em muitos detalhes, né? Entrando na divisão em percentuais que a gente fez, a gente chegou nos valores de 38% de recursos do próprio município, 48% de recursos de royalties e 14% de recursos federais. Então teve uma parte pequena de recursos federais e o restante foi tudo recursos do município, que vieram de royalties e os recursos que são chamados recursos livres, né? Que é o que não está destinado para finalidades específicas, né? Então realmente um valor de aporte do município, uma obra municipal mesmo, não é diferente de outras que tem na maior parte de recursos externos. Essa aqui só tem 14% de recursos externos. Bom, mas gastou 20 milhões, mas falta ainda algumas coisas. O que falta fazer, o que vocês levantaram aí de informações, o que falta fazer para terminar essa obra e entregar para a população? Então, eu trouxe 4 tópicos, né, que falta ainda ser terminado, né, para o teatro conseguir aí entrar em uso, né, da comunidade. Então, a primeira seria a reforma da Escola de Artes, chamada Casa Cultural. A segunda, a construção do estacionamento, quem passa por lá pode ver, né, o barro ainda, né, e tudo mais. O terceiro, a execução do paisagismo e dos passeios externos. E o quarto ponto é a reforma da área cenotécnica, que envolve toda a estrutura técnica utilizada nos espetáculos, ou seja, os equipamentos, né? Mas, assim, a estrutura principal já está lá, então ainda falta alguns ajustes ali para que o teatro esteja em funcionamento. E, conforme o nosso prefeito vem dizendo aí nas reportagens, né, ele quer terminar aí as obras que ainda não foram concluídas. A obra merecida e que em breve aí estará concluída. Bom, se o teatro fosse concluído hoje, então que benefícios que a gente pode colocar, né? Que benefícios sociais, econômicos, enfim, que benefícios aí justificam então que essa obra aí de tão grande porte aqui no município? Começando pelo acesso à cultura, né? A população vai ter um acesso muito maior à cultura da nossa cidade, da nossa região, né? Também vai ter bastante incentivos educacionais, vai ser uma área que pode trazer muito benefício, né, educacionais para escolas, visitações, peças. Eventos de grande porte, né? De grande porte, exatamente. Eventos regionais, eventos grandes, né? Vai fortalecer a cultura criativa, vai estimular o turismo local também, por exemplo, com chegada de pessoas de fora para fazer apresentações grandes, né? Vai incentivar o turismo. E em lado econômico, né, positivo, vai ajudar bastante, né, com o comércio local, vai fortalecer um pouco o comércio local, vindo pessoas de fora para assistir apresentações, vai fortalecer o turismo da cidade, os sistemas de hotelaria da cidade, alimentação, tudo vai ter um grande aumento, né, por questão disso, né. Isso aí. Então, mas falou, criticou até o tempo aí do teatro, né? Mas aí não né? Tem outras obras, né? Eu vi que vocês levantaram também a questão de estimativa de outros teatros, como Toledo e Cascavel, que também demoraram um bom tempo, né? Como que vocês têm de informações aí, Murilo, sobre eles? Isso, a gente foi atrás de pesquisar 2 eventos aqui da região para trazer uma informação mais próxima aqui do Teatro de Marechal, com capacidade parecida também. Então a gente chegou no Teatro de Toledo, que ele demorou 1 ano e 10 meses para ser finalizado. Esse foi bem mais toque rápido. de caixa. E o de Cascavel aqui demorou também, que ele demorou cerca de 16 anos para ser finalizado. 16 anos de Teatro de Cascavel. Bom, então a gente já está quase batendo o recorde aí, mas então não é uma condição apenas de Marechal.
ter isso, teve outro teatro que também demorou para ser construído. Né? Então, assim, enfim, quando cidadão espera que as obras públicas aconteçam o quanto antes, mas a gente às vezes não conhece e não tem a informação completa do que está emperrando, de qual que é o problema técnico, muitas vezes, ou por falta de recursos, ou algum outro empecilho que tenha para que uma obra continue. Mas, enfim, acredito que nós conseguimos aqui nesse bate-papo falar sobre quanto custou, sobre os benefícios dessa obra, como que funciona toda a parte de controle, enfim, trouxemos aqui um apanhado geral disso. Para a gente finalizar aqui, o que ficaria de recado para um cidadão que queira buscar informações, o que essa obra traz de lições aqui para nós e para toda a sociedade? O que a gente pode, o que vocês queiram comentar aí? Bom, professor, eu acredito que a transparência e o acompanhamento da sociedade são fundamental para fortalecer a gestão, né? Então, saber, né, como que está, se envolver mais, né, e não só ficar falando mal, né, das obras que não terminam, mas procurar saber que para construir uma obra desse tamanho precisa de recursos, né? Então a gestão precisa ir atrás de deputados, né, para trazer esses recursos para assim conseguir finalizar. Então acredito que a maior fator seria a transparência, né, e o acompanhamento do pessoal, né, com a obra. Legal. Agradeço aí a vocês pelo empenho, pela dedicação em levantar essas informações, em exercitar aí a educação fiscal, buscar informações, e que a gente pode trazer isso, deixar registrado essas informações para que seja de acesso comum também, nós contribuindo com essa transparência das informações públicas e o que se chama de controle social, que é a sociedade cada vez mais participando da gestão pública, podendo compreender, quem sabe sugerir novas ações. Então, muito obrigado. Fica o nosso abraço a você também que nos acompanha. Se tiver outras dúvidas, sugestões de novos vídeos para que outras turmas de acadêmicos possam fazer, deixe aí nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus.